Bom dia. Aula de Biologia hoje da primeira série, nós vamos falar sobre Lei de Mendel. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 15, questão 1 a questão 14. Esse conteúdo está no capítulo 6 da apostila, página 42 e 43. Então, gente, vamos lá. Tem bastante coisa hoje. Quando a gente fala de Lei de Mendel, né, a gente pode dividir em duas leis, primeira e segunda Lei de Mendel. Mas antes da gente começar a falar sobre essa lei, vamos entender do que se trata, né? A Lei de Mendel está dentro do estudo da genética. Mas é muito importante a gente entender que quando Mendel elaborou estas leis, ele não tinha conhecimento sobre genes, né? A gente hoje, quando vê principalmente a primeira lei de Mendel, a gente pensa assim, nossa, mas dão um valor enorme às leis de Mendel, dão um valor enorme a esse pesquisador, e na verdade é uma coisa tão simples. Porque hoje a gente tem o conhecimento dos genes, a gente tem o conhecimento dos cromossomos, a gente sabe que os cromossomos são os pares, que os genes são os pares, estão localizados no mesmo lóculo. Eles então são sempre, digamos que numa meiose, né, numa divisão celular, eles vão doar esses genes, né? Inclusive, na época de Mendel não se tinha nenhum conhecimento sobre divisão celular, mitose e meiose. Eram tudo suposições. Então, por isso se dá tanto valor a essas leis, se dá tanto valor a descobertas de Mendel. E aí fica aqui uma curiosidade. Tanto que na época de Mendel não se tinha tanto conhecimento que os estudos de Mendel só passaram a ter valor científico, valor pedagógico, 100 anos depois deles terem sido elaborados. E aí a gente para pensar, se só foi redescoberto 100 anos depois, significa que Mendel nem vivo mais era. Ou seja, os méritos dados hoje aos seus estudos, ele próprio não teve conhecimento, porque ele já estava morto. Então é muito curioso essa questão da genética. Outros pesquisadores, quando já se tinham o conhecimento, o conhecimento dos genes, dos cromossomos, quando se depararam com os estudos cadastrados de Mendel, viram que ele há 100 anos atrás já falava com outros termos sobre a divisão celular, sobre a hereditariedade dos seres vivos, enfim. Então vamos lá. Mendel elaborou duas leis, né? Primeira e segunda lei de Mendel. Se uma, a gente não pode falar da segunda antes de falar da primeira, né? Vamos lá. Primeira lei de Mendel, ele simplesmente pegou uma espécie de planta que ele não escolheu com o conhecimento de que ia dar certo, foi aleatório. Então Mendel deu muita sorte na escolha, porque foi aleatório. E o porquê que Mendel teve sucesso e outros pesquisadores não? Porque outros pesquisadores escolhiam espécies com reprodução mais complexa e também queriam analisar várias características ao mesmo tempo. Tá? Mendel se deu o trabalho de analisar característica por característica separadamente, o que foi um grande ponto para o seu sucesso de descobertas. Tá? Antes da gente falar como que ele realizou essa primeira lei, nós vamos tentar entender alguns conceitos para a gente não ficar boiando durante a aula. Vamos lá. Primeira coisa, a gente hoje sabe, né, que existem, digamos, características fenóticas e genótipos. Fenótipos são aqueles que a gente consegue analisar morfologicamente. Vamos trazer pra gente qual é a característica morfológica da cor da minha pele? Moreno, né? Qual é a característica genótipa da minha pele? Aí que entram os genes que na época ele não sabia dizer. Então, a gente hoje consegue entender isso, ok? Na época dele não. Então, fenótipo a gente consegue analisar características morfológicas, genótipos são as características dos genes, beleza? Outro conceito, né, é o conceito de heterozigoto e homozigoto. Heterozigoto já diz hétero, né, são de dois. Então a gente tem lá quando a gente tem dois genes diferentes. Homozigoto, dois genes iguais. Vamos trazer isso para a gente entender melhor. Por exemplo, ervilha rugosa é ervilha rugosa é Rzinho, Rzinho. Então ela tem dois Rzinhos iguais, então ela é homozigoto. Uma ervilha lisa, que pode ter um genótipo Rzão, Rzinho, ela é ervilha heterozigoto, porque tem um Rzão, o Rzinho. Então homo iguais, hétero diferente, beleza?
Outro conceito, essa questão da letra maiúscula e minúscula. Quando a gente, por exemplo, fala da superfície da ervilha, se ela é rugosa ou lisa, a gente tem que escolher as letras para representá-la, né? Hoje em dia a gente usa os genes, mas na época dele não se tinha os genes, então ele usava a letra. E até hoje, quando falamos de lei de Mendel, utilizamos a letra. E aí, quando a gente faz isso, o que a gente faz para escolher essa letra? É aleatório? Não. Sempre vamos escolher a letra inicial da característica recessiva. O que é recessivo, professor? Outro conceito. Recessivo é aquela característica que só se manifesta quando ela apresenta dupla. Ou seja, se eu tenho lá Rzão, Rzinho, Rzão é dominante, Rzinho é recessivo. Rzão é dominante, significa que tem a ervilha lisa, Rzinho recessivo, característica rugosa. Essa ervilha vai ser rugosa? Não, porque ela tem um Rzão. Lembra que os genes são em duplos, então eu tenho um Rzão e um Rzinho. Logo, o que acontece? Essa ervilha vai ser lisa, porque a característica dominante basta ter uma para dominar uma recessiva. Para ela ser rugosa recessiva, ela tem que ser duplo recessiva. Ou seja, duplo, letrinha minúscula no caso, ok? Aí sim vai ser rugosa, tá? E por isso que as características recessivas tendem a aparecer menos, digamos, fenotipamente, tá? Ou seja, a característica fenótipa rugoso, ela aparece menos que a lisa. Conseguiram entender isso? Justamente por causa dessa questão de ter que aparecer em dupla. E aí, já que a gente escolhe a característica, a letra inicial da característica recessiva, que é o rugoso R, a gente como que difere? Maiúsculo ou minúsculo. A característica dominante vai ser Rzão, a característica recessiva vai ser Rzinho. Beleza? E aí, quando a gente entende isso, a gente consegue começar a visualizar o que Mendel fez. Ele simplesmente pegou aleatoriamente a ervilha e quis analisar o quê? Falou, eu vou analisar primeiro a questão da superfície da ervilha, se ela é lisa ou ela é rugosa, se essas características, como que essas características aparecem. E aí ele pegou e cruzou uma planta que tinha ervilha lisa com uma planta que tinha ervilha rugosa. Esse primeiro cruzamento de ervilha lisa com rugosa, ele chamou de geração parental. E aí os descendentes da geração parental, ele chamou de geração F1. Nesta geração F1, o que aconteceu? Se liso é dominante sobre rugoso, logo toda a geração F1 foi lisa, porque o liso dominou o rugoso. E aí ele pensou, será que a característica para ervilha rugosa se perde quando cruza? Não, porque senão não teria na natureza. Ele imaginou, naquela época, que esta característica, por algum motivo, não se manifestava quando cruzada com ervilha lisa. O que ele fez? Ele pegou essa geração F1 e cruzou uma F1 com outra F1. Ou seja, duas ervilhas lisas, uma lisa com outra lisa. E aí, ao cruzar, os descendentes dessa geração ele chamou de F2. E aí teve a grande surpresa. Na geração F2 já teve uma proporção de 75% plantas com ervilha lisa e 25% plantas com ervilha rugosa. E aí ele viu que, por algum motivo, na geração F1 a característica rugosa ficava inibida. E aí na F2 ela reapareceria. Por quê? Ele chegou à conclusão, então, de que a característica lisa dominava a característica recessiva, tá? E aí, com isso, ele começou a entender que nesses cruzamentos, né, existiam alguma coisa, ele chamava de alguma coisa, de algum fenômeno que acontecia, porque ele não tinha o conhecimento dos genes, volto a dizer, hoje é fácil pra gente, que um inibia o outro. Gente, eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente volta com o segundo vídeo que está ficando muito grande, ok? Vamos lá, voltamos. Então, quando ele consegue observar que a característica lisa ela tem domínio sobre a rugosa, ele começa a observar que ela sempre vai sobressair sobre a rugosa. E aí, como que a gente consegue observar isto claramente para ficar mais fácil?
Mendel elaborou esses cruzamentos. E para a gente ter mais facilidade nesses cruzamentos, a gente usa o quadrado de Punnett. Tá? Punnett foi quem elaborou esse quadrado para a gente facilitar esses cruzamentos. Vamos imaginar que nós queremos realizar o cruzamento, por exemplo, de uma ervilha. Vamos ver aqui. Uma ervilha R com uma ervilha R. O cruzamento dessas ervilhas aqui vai ter quais gerações, quais descendentes? Vamos lá. Uma ervilha R, ela é o quê? Lisa. Uma ervilha lisa homozigoto, porque tem dois genes iguais. Uma ervilha Rzinho, ela é uma ervilha o quê? Lisa. Apesar de ter um gene para recessivo, para rugoso, ela não se manifesta, porque tem um Rzão. E para manifestar a característica dominante, basta ter uma. Lembra? Então vamos lá. Então aqui é como se fosse o cruzamento de uma geração F1 de Mendel, né? Que ele obteve 100% de ervilhas lisas. Aí ele pegou isso e cruzou, né? Vamos fazer aqui um quadrado de Punnett para vocês entenderem melhor como que funciona esse quadrado de Punnett. A gente vai pegar um Rzão, botar aqui, o outro Rzão aqui. E aí vamos para outra ervilha, o Rzão aqui, o Rzinho aqui. Separei os genes. E começa a cruzar. Rzão com Rzão, vai ler uma ervilha, Rzão. Outra Rzão, uma Rzinho e outra Rzinho. Quando eu chego aqui, quais são as gerações que eu tenho deste cruzamento? Eu vou ter uma ervilha lisa, outra lisa, outra lisa e outra lisa. Ou seja, eu tenho 4 ervilhas lisas e 0 ervilhas rugosas. Por quê? Apesar de eu ter 2 ervilhas que têm um gene para rugoso, ele não se manifesta porque ele está único. Ou seja, ele não tem poder de sobressair sobre uma ervilha lisa, sobre um gene dominante, ok? E aí eu faço uma pergunta mais ousada para vocês. Eu tenho 4 ervilhas lisas, tá? Mas qual é o fenótipo dessa ervilha? Lisa. Mas qual é o seu genótipo? Rzinho. E aí ela é uma ervilha heterozigoto. Então, apesar de eu ter 4 ervilhas lisas, eu posso afirmar que destas 4 lisas, 2 são homozigoto e 2 heterozigoto. Ok? Porém, todas são lisas, tá? Agora vamos fazer um cruzamento diferente para a gente conseguir analisar isso claramente. Agora eu quero cruzar, por exemplo, uma ervilha Rzinho com outra ervilha Rzinho. E aí eu faço o meu quadrado de Punnett. Antes de a gente fazer o quadrado de Punnett, qual o fenótipo dessa ervilha? Lisa. Qual o genótipo? Rzinho. As duas. Logo, ambas são lisas e ambas são heterozigotos. E aí, quando eu cruzo Rzão com Rzão, curiosidade, aqui ficaria teoricamente Rzinho com Rzão, só que não pode, a gente tem que botar o Rzão na frente, tá? Rzinho, Rzão e Rzinho. Ou seja, aqui eu já tenho uma proporção diferente. Eu tenho o que aqui? Eu aqui já vou ter 3 ervilhas lisas, 3 lisas e uma
rugosa. 3 lisas e uma rugosa. O rugoso só vai se manifestar se for homozigoto, se ela for duplo recessiva. E outra questão, rugoso obrigatoriamente homozigoto. Agora, as 3 lisas, qual é o genótipo dela? Uma é Rzão e 2 é Rzão Rzinho. Ou seja, das lisas eu tenho uma homozigoto e 2 heterozigoto. Se neste cruzamento eu pergunto para vocês qual é a probabilidade de eu ter neste cruzamento 2 ervilhas lisas heterozigoto. Muita gente iria falar 3 e estava errado, porque 1 é homozigoto. Então é 2 ervilhas, logo de 25% ou 2:4. Ok? Essa questão desses problemas, dessas probabilidades, a gente vai ver mais na aula que vem, tá, gente? Mas já é para vocês começarem a se familiarizar com essa questão de heterozigoto, homozigoto, porque isso num problema de Mendel, num problema genético, né, no vestibular, é muito comum a gente se deparar, ok? Então, galera, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1 relacionado ao capítulo 6. Eu quero que vocês resolvam os seguintes cruzamentos. Eu vou botar aqui no quadro e falar para vocês. Eu quero que resolvam e mandem para mim, tá? Com a resolução, ou seja, feito no quadrado de Punnett. Eu quero o cruzamento de uma ervilha Rzão, Rzinho, com uma ervilha Rzinho, Rzinho. Eu quero outro cruzamento de uma ervilha Rzão, Rzão, com uma ervilha Rzinho, Rzinho. E quero um outro cruzamento de uma ervilha Rzão, Rzão, com Rzão, Rzinho. E aí fica a pergunta para cada cruzamento. Vamos lá. Aqui. Qual a chance de neste cruzamento aqui, qual é a probabilidade, no caso, né, de eu ter uma ervilha rugosa? Aqui, qual as chances, as probabilidades de eu ter uma ervilha lisa e heterozigoto? Aqui, qual a chance de eu ter uma ervilha rugosa? Então vocês podem perceber que neste cruzamento e neste, eu estou perguntando apenas uma coisa: qual a chance de ter rugosa nas duas. Neste cruzamento, eu já pergunto qual é a chance de eu ter uma ervilha lisa e heterozigoto. Se atentem a isso, ok? Gente, muito obrigado. Até a próxima.